Saiu o episódio de zumbis da série What If, que é tenso pra caramba, fantástico e tem 4 finais possíveis, só que só um desses finais é verdadeiro. Você consegue adivinhar qual é? Esse episódio pode não ter terminado tão em aberto assim quanto pareceu. Ele tem uma espécie de final oculto. Afinal, o Thanos zumbi é o grande herói da história? Kang, o Conquistador, apareceu indiretamente? Qual a conexão com a AVT da série Loki com o Quarteto Fantástico? Tudo isso numa análise completaça do episódio aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 5 de What If para pegarmos todas as referências, os detalhes, os significados e mais. Tentar desvendar o que possivelmente está por vir aí. Eu já vou começar dizendo que achei esse episódio sensacional. Os problemas que eu senti nos 2 primeiros episódios, aquela questão da história ser muito corrida, algumas soluções serem muito fáceis, bom, isso eu não tô sentindo desde o 3º episódio dessa série. Então parece que eles deixaram os episódios mais fracos pro início, porque agora os episódios vão ficando cada vez melhores. Já escreve aí qual dos episódios até agora é o seu favorito. Esse episódio aqui começa com o Hulk sendo enviado para a Terra através da Bifrost, assim como aconteceu em Guerra Infinita, olha só, colocando a versão dos acontecimentos desse episódio paralelos àquele filme. Só que em vez de encontrar o Doutor Estranho e o Wong no Sanctum Sanctorum, ele encontrou o planeta devastado, e só o manto da levitação estava lá dentro do Sanctum. Para a gente entender melhor esse contexto, é bom a gente se situar em como estava o UCM, o universo cinematográfico da Marvel, durante esse momento de Guerra Infinita. Bom, os Vingadores estavam separados por causa de Guerra Civil, lembra? Tony Stark e Steve Rogers não estavam se falando, não. Eles só tinham o possível contato através daquele celularzinho que o Steve Rogers mandou para o Tony. Os Guardiões da Galáxia, por sua vez, estavam viajando pelo espaço, e o Thor tinha acabado de perder o lar e metade dos Asgardianos que estavam na nave que o Thanos invadiu. Tanto é que é depois do Thanos fazer aquilo tudo que o Heimdall manda o Hulk para a Terra. E a partir dali o Thanos estava começando a reunir as joias. Enquanto isso, no filme Homem-Formiga e a Vespa, Hank Pym e Hope Van Dyne estavam buscando formas de resgatar a Janet Van Dyne do Reino Quântico. E o Scott Lang estava preso em prisão domiciliar por causa do que ele fez em Guerra Civil. Aqui nesse universo, os Vingadores se reuniram porque o apocalipse zumbi tinha começado, só que eles foram derrotados. E repare que o Visão e a Wanda não estavam na equipe dos Vingadores. Por quê? Eles deviam estar, teoricamente. A resposta está no próprio filme Guerra Infinita. Nós vimos lá que a Wanda e o Visão estavam juntos, totalmente fora do radar, escondidos até dos Vingadores, porque depois da Guerra Civil, cada um deles ficou de um lado da história. Então, teoricamente, os outros heróis não podiam descobrir que o casal estava se encontrando, ou seja, era um romance às escondidas. Se por acaso o Visão tivesse ali no meio dos Vingadores, na primeira tentativa de impedirem um apocalipse zumbi, existem grandes chances dos heróis terem sobrevivido. Porque como ele aprende que os zumbis podem ter medo e se afastar da joia da mente na testa dele, ele poderia ter usado isso para salvar o dia logo de cara. Isso também gera uma questão sobre as joias do infinito, que nós vamos conversar em breve, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre a joia da mente. Porque nesse episódio aqui a gente descobre que o que causou o apocalipse foi eles terem tentado resgatar a Janet Van Dyne do Reino Quântico, porque quando encontraram ela lá, ela tinha sido infectada com um vírus zumbi, que é só mais uma prova do que pode haver no Reino Quântico. Parece que esse lugar aí vai ser tipo a caixinha de areia da Marvel para o futuro. Se a Marvel eventualmente quiser trazer uma invasão alienígena através do Reino Quântico, eles podem. Se eles quiserem trazer um viajante no tempo conquistando todo o universo, eles podem. Aliás, vão fazer com Kang, o Conquistador, que já foi apresentado no final da série do Loki. E essas coisas todas podem ser exploradas no filme do Quarteto Fantástico que tá vindo aí.
Sem mencionar que, como eu falei da série do Loki, bom, tem aquela teoria de que a AVT ou TVA está no reino quântico, e essa teoria ainda não foi exatamente desmentida. Considerando que no próximo filme do Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, Kang, o Conquistador, vai aparecer, bom, tudo se encaixa aí. Kang, o Conquistador, já tá lá no Reino Quântico, o Homem-Formiga e a Vespa vão pra lá pra explorar mais, e daí tem uma espécie de vírus zumbi quântico no Reino Quântico, e o Kang também tá lá, e pode ter coisa com o Quarteto Fantástico. Pera aí, será que no universo desse episódio de What If, o vírus zumbi não foi simplesmente um acidente, uma doença, mas sim algo desenvolvido por alguém que queria dominar o universo fora do reino quântico? Tipo, um vírus zumbi criado, mas por quem? Nós já falamos o nome dele aqui. Kang, o Conquistador. E se, vamos teorizar aqui, o vírus zumbi do episódio for uma arma biológica de Kang para conquistar essa linha do tempo? Acho totalmente possível, mas infelizmente, não sei se a gente algum dia vai ter uma confirmação disso ou não. Tem muito mais coisa pra gente descobrir e teorizar nesse episódio, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis e fazer companhia aqui pra gente nos próximos vídeos também. Eu adoraria ter você aqui com a gente na família Loquia, e um grande abraço e um beijo para você que tá sempre me apoiando aqui já. Continuando e voltando para a história do episódio. Os membros da Ordem Negra, o Falso de Ébano e o Estrela Negra, aparecem na Terra, mas o Hulk não quer aparecer para enfrentar eles, assim como ele estava em Guerra Infinita. E quem aparece é o próprio Doutor Estranho Wong e Tony Stark, já transformados em zumbis. O que levanta a questão: como é que o Tony e o Doutor Estranho estavam juntos se eles não se conheciam naquela época? É claro, isso não é necessariamente um problema, essa questão pode ser facilmente respondida. Só que não é a única informação meio conflitante desse episódio, e nós vamos chegar lá. O manto da levitação chega provando que poderia ser um dos Vingadores mais poderosos da equipe, porque ele sozinho deu um jeito de deter o Wong e o Doutor Estranho ao mesmo tempo. E isso me faz especular, quando o Doutor Estranho foi transformado em zumbi, será que o manto simplesmente abandonou ele? Abandonou o Mago Supremo e ficou dentro do Sanctum Sanctorum, protegendo o Sanctum, já que não tinha sobrado nenhum feiticeiro aparentemente para fazer isso? Faz bastante sentido. É muito legal os zumbis manterem um pouco da racionalidade deles também, né? Para usar os poderes, afinal de contas. Porém, entretanto, todavia, quanto mais, se a gente pensar muito a respeito, vão surgir várias questões, tipo, por que o Doutor Estranho não usou o olho de Agamotto ali para capturar o manto da levitação ou o Bruce Banner? O Doutor Estranho lúcido não usa o olho de Agamotto o tempo todo porque ele sabe que haverão consequências, mas um zumbi teria essa mesma preocupação? Eu acho que o Doutor Estranho zumbi ficaria usando a joia do tempo o tempo inteiro, é isso. A Vespa chega sinistríssima usando formigas voadoras carnívoras. Que formigas eram aquelas? Nunca o Homem-Formiga ou a Vespa tinham usado formigas daquele jeito. Esse poder aí de ficar controlando as formigas e tal é muito mais característico do Homem-Formiga até. Inclusive o poder de ficar gigante que ela usa depois e tal. O que mostra pra gente que nessa realidade a Vespa teve que aprender a usar as habilidades do Homem-Formiga também para conseguir sobreviver. Agora some a isso o fato de que, diferente do Scott Lang, ela também manja de lutar, manja de umas artes marciais e voa. Caramba, ela tá muito poderosa. Eu quero ver uma Vespa assim, nesse nível nos filmes. É uma pena que nós não vimos ela usar o cordão de formigas lá pro fim do episódio também. Se ela fosse esperta, ela poderia andar o tempo todo com vários insetos em torno dela e manter a distância de qualquer zumbi. Você vai ver como faria muito mais sentido ela usar essa estratégia de controlar insetos do que fazer outra coisa em outros momentos. Eu vou voltar a comentar isso em breve.
Homem-Aranha aparece com um uniforme que lembra bastante o de Guerra Civil, só que é diferente. Dá pra notar pela listrinha no braço aqui. Ou seja, ele fez um novo uniforme depois do apocalipse todo acontecer. Provavelmente com uma ajudinha do Happy Hogan, que sobreviveu ali. E também ajudou ele a criar um novo uniforme no filme Longe de Casa, olha aí. Que cronologicamente se passaria depois dos acontecimentos desse episódio aqui, só que em outro universo, né? O Peter que a gente conhece aqui é maravilhoso, né? Mega divertido, otimista, piadista, bem como um Homem-Aranha clássico deveria ser. Não necessariamente dos filmes, porque nos filmes só o Homem-Aranha do Andrew Garfield foi extremamente piadista, assim, mas nos quadrinhos é uma característica fundamental do Teioso. Tanto é que os crossovers entre o Homem-Aranha e o Deadpool são tão coerentes, porque os dois falam e falam demais. Esse otimismo todo do Homem-Aranha talvez seja uma das coisas que torne o episódio ainda mais triste. Porque a gente sabe que as coisas nunca, mas nunca dão certo, apesar do otimismo todo. E esse episódio também nos mostra indícios de que, por causa do apocalipse, ele pode ter precisado usar muito a sua inteligência para outras invenções, como por exemplo aquela base da resistência, que é uma série de vagões suspensos entre os prédios por teias. Primeiro, ou o Peter está extremamente forte nesse universo, ou ele pode ter tido ajuda para fazer aquilo, o que também faz sentido. Mas o que chama mais atenção é que, em teoria, nos filmes, nas animações e nos quadrinhos, a teia básica do Homem-Aranha se dissolve em alguns minutos ou horas, entendeu? Tem um limite de tempo ali. Até porque, senão, Nova York ia ficar cheia de teia pendurada para sempre. Então, o Peter, para construir as bases daquela base da resistência, pode ter desenvolvido uma nova fórmula de teia mais durável para fixar a base ali bastante tempo. E o vídeo dele explicando como o apocalipse funciona é uma baita referência aos filmes do herói com Tom Holland. Até agora, todos os filmes dele tiveram um trecho assim, como se fosse um vídeo amador explicando o contexto geral das coisas. Em Homem-Aranha de Volta para Casa, foi ele gravando as aventuras dele com o Tony Stark em Guerra Civil. E depois, em Homem-Aranha Longe de Casa, foi um vídeo da turma da escola dele explicando o blip e homenageando os heróis mortos em Ultimato. E agora eu tô curioso para ver que tipo de vídeo vai ter em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, hein? Comenta aqui, o que o videozinho caseiro de Sem Volta para Casa vai explicar, você acha? Nesse vídeo aqui, o Happy Hogan, fiel ajudante do Tony Stark, aparece usando uma camisa escrito "Eu não estou solteiro, estou me guardando para o Thor". O que tem duplo sentido. É tanto uma piada com o fato do Chris Hemsworth ser bonito pra caramba, quanto uma piada com a esperança que os personagens realmente podem ter nesse universo de que o Thor pode voltar pra Terra para salvar eles do apocalipse. Happy fica usando uma luva tecnológica que é a mesma luva que o Tony Stark ativou através do relógio em Guerra Civil. E o Kurt também sobreviveu, é um dos amigos do Scott Lang lá dos filmes. Eu aposto que ele só foi deixado vivo nessa história para fazer a piada da Baba Yaga com a Feiticeira Escarlate. Não tem outro motivo. Sério, qual foi a utilidade desse personagem aqui no episódio? Eu gostei dele ali, sabe? Mas a única utilidade dele foi fazer a piada da Baba Yaga. E o Buck também tá na turma. Agora você pode se perguntar, como é que o Buck Barnes, Soldado Invernal ou Lobo Branco, tá ali se ele tava sem braço em Wakanda no início de Guerra Infinita? É simples, bom. A Okoye tá ali também. Ela pode simplesmente ter entregue o braço de Vibranium a ele e dito: "Nós temos uma missão de resgatar o rei T'Challa". E é lógico, o Soldado Invernal iria aceitar essa missão. Os sobreviventes receberam um sinal de uma base que disse ter descoberto a cura. E eles usam, olha só, a luva de uma armadura do Tony Stark para exibir o holograma todo lá. Que armadura é aquela? É uma mão bem grande, hein? Será que é a Hulkbuster? Não, é uma outra armadura aí. Mas enfim, o sinal vinha da primeira base da S.H.I.E.L.D. E sabe onde fica essa primeira base da S.H.I.E.L.D.? No mesmo campo onde o Steve Rogers treinou antes de se tornar super soldado. Isso aí foi revelado em Capitão América 2, Soldado Invernal. Mas existe uma
incoerência aí. Na linha do tempo principal do UCM, que é aquela que a gente acompanhou nos filmes, essa base foi destruída durante os acontecimentos de Capitão América 2 Soldado Invernal. Então, como é que ela ainda existe e está ativa nessa realidade de What If? Isso provavelmente indica que, nessa linha do tempo aí, os zumbis não foram a única coisa diferente. A Resistência dirige até uma estação numa van encolhida, do mesmo jeito que os heróis fizeram em Homem-Formiga e a Vespa. E lá rola aquela sequência tensa demais. Eles sendo atacados pelo Gavião Arqueiro e o Falcão zumbis, além de vários outros zumbis. A situação é muito tensa porque qualquer um pode morrer ali. Não é tipo um filme que a gente já sabe que o mocinho vai sobreviver, sabe? No final desse episódio, muita gente vai ter morrido. E nesse contexto aqui, isso é maravilhoso. Um detalhe aqui é que o Bucky diz que não ficou chateado quando Okoye matou o Sam Zumbi. E isso é porque os dois não eram exatamente amigos na época ainda. Essa amizade entre eles só ia acontecer depois de Vingadores Ultimato. E eu acho que em comparação com a sequência da estação de trem, a aparição do Capitão América Zumbi foi meio que, né, porque ele chegou ali tocando mó terror e já acabou. Pronto, derrotaram ele já. Se tivessem dado um jeito de colocar o Capitão América Zumbi dentro daquela sequência na estação de trem, acho que o clima todo dele aparecendo colaboraria para um momento muito mais épico. Porque ali no trem ele meio que apareceu do nada. Estavam ali andando de trem, pá, apareceu o Capitão América, mataram o Capitão América, e é isso. Mas o que você achou? Por causa do Capitão América Zumbi, a Vespa é arranhada e lentamente vai adoecendo. Mas por quê? Outros zumbis se transformaram muito rápido, quase que instantaneamente. Por que ela não? Uma coisa que eu pensei que pode ser porque ela se feriu com um arranhão e não com uma mordida. Será que é isso? E nessa cena aí, o Peter menciona o tio Ben pela primeira vez no universo cinematográfico da Marvel. E talvez essa relação dele com o tio seja finalmente um pouco mais explorada no próximo filme aí, o Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa, que tá todo mundo louco de ansioso pra ver. O plano da Hope Van Dyne é desesperado, ela fica gigante e leva os heróis até o destino deles. Porém, você lembra dela usando as formigas para devorar os zumbis lá atrás? Ela podia simplesmente ter usado mais uma vez as formigas ali para abrir espaço para todo mundo. Será que as formigas tinham acabado? É isso? Não sei por que ela não fez isso, comenta aqui a sua teoria. De todo modo, foi uma cena muito bonita e emocionante. É impressionante como diálogos bem escritos podem construir uma relação tão rápido num roteiro, porque em 2 cenas, o Peter e a Hope Van Dyne tiveram uma conexão bem profunda ali e a despedida dela ganhou um novo significado, um novo peso. São muito bonitos os momentos dos dois. Eles então encontram o Visão e rola aquela explicação sobre encefalopatia. O Peter sabe o que é encefalopatia e explica alguma coisa do cérebro, demonstrando mais uma vez que ele é inteligente também. Tá pensando o quê? É só um punhado de teias? Nada disso. A explicação é que o vírus sobrecarrega o sistema límbico do cérebro. O que é o sistema límbico do cérebro? É a unidade à parte responsável pelas emoções e pelos comportamentos sociais. Por que então todo mundo vira morto-vivo? Eu não sei, mas esse é o motivo pelo qual a Joia da Mente repele os zumbis. E as outras Joias do Infinito provavelmente não. O vírus afeta o cérebro e a Joia da Mente afeta o cérebro também, por isso que rola essa interferência. Isso implica em muitas coisas importantes, nós vamos voltar para falar mais disso no final do vídeo. O Visão curou o Scott Lang, bom, a cabeça dele pelo menos. Não foi, nem precisa ser explicado por que a cabeça continua viva dentro de um jarro, mas enfim. Por que ele não curou a Feiticeira Escarlate, que é o seu grande amor? É explicado pra gente que ela é muito forte e ela resistia à influência da Joia da Mente. Você sabe por que isso? Você sabe? É porque os poderes da Wanda foram despertados ou então amplificados pela Joia da Mente, como foi revelado em WandaVision.
Tanto é que em Guerra Infinita foi o poder dela a única coisa que foi capaz de destruir a joia. Bom, o Buck sai para procurar um transporte, mas o Visão diz que ele não vai encontrar o que procura. Isso porque, vamos lembrar, a missão do Buck com a Okoye era encontrar o T'Challa. E o Visão devia saber disso. Só que, apesar de avisar ao Buck, ele não quis impedir. E o Buck acabou encontrando o T'Challa sim, só que sem uma perna, porque o Visão estava arrancando partes do T'Challa para alimentar a Feiticeira Escarlate. O fato do Visão ter permitido que o Buck fosse vasculhar a região claramente é um sinal de que o Visão já estava arrependido lá. Ele tinha atraído pessoas para alimentar e conter a Wanda e a consciência já estava pegando. Claro, né? Baita vacilo. E olha que amor desgracento desse casal, hein? Coitado deles. É como se em nenhuma realidade eles pudessem ficar juntos, em paz. E no fim das contas, em vez de abandonar ela, ele prefere arrancar a joia da própria testa e deixar os heróis seguirem com seu plano. Aquela fuga ali, aliás, é outro momento tenso demais, que faz uma alusãozinha, eu percebi uma similaridade com a fuga dos heróis, mais especificamente o Bucky Barnes e o Capitão América em Guerra Civil. Mas essa sequência toda de fuga deixa algumas possibilidades para o futuro, se eles quiserem, né? Primeiro, o Soldado Invernal foi arremessado para longe, mas ele pode ter sobrevivido sim, afinal ele é um super soldado, poxa. E o Hulk, talvez ele não possa ser transformado em zumbi, porque você viu aquela cena em que a Feiticeira Escarlate tentou morder ele, mas o Hulk se transformou e se defendeu? É outro personagem que pode ter sobrevivido também. Na viagem para Wakanda, o Peter menciona como o Tony Stark o convidou para integrar os Vingadores, ocasião essa que foi mostrada no final de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E o T'Challa diz que na cultura dele a morte não é o fim. E essa é o iniciozinho da fala dele para a Viúva Negra em Guerra Civil, em resposta a quando ela o deseja pêsames pela morte do pai dele. Aliás, já que eu falei sobre a Viúva Negra, tem heróis desaparecidos nessa história aqui, hein? Viúva Negra não apareceu, cadê ela? Cadê o Máquina de Combate, o James Rhodes? Cadê o Nick Fury chamando a Capitã Marvel? E o Thor e os Guardiões da Galáxia que estão pelo espaço aí? Será que eventualmente eles vão chegar na Terra? Essa é uma possibilidade que eu vou abordar já já. Porque no finalzinho aparece o Thanos com a manopla. E a gente pode se perguntar, tá, o Thanos conseguiu a Joia do Tempo facilmente, né? Já que ela estava com o Doutor Estranho zumbi e foi deixada lá no meio da rua, dentro do Olho de Agamotto, em Nova York. E agora ele tá indo para Wakanda, atrás da Joia da Mente, que estava com os heróis sobreviventes. E essa situação que é apresentada nos últimos instantes do episódio podem nos levar a 4 finais. Porém, só um desses 4 finais é o verdadeiro, é o final oculto desse episódio. Vem comigo, vamos falar disso. O plano dos heróis era levar a Joia da Mente até Wakanda para transmitir a frequência da joia por satélite e salvar o mundo. Mesmo sem o Visão para ajudar eles, os heróis poderiam realizar isso porque, afinal de contas, em Wakanda eles têm a Shuri, que é genial. Só que o trágico é o seguinte: se eles conseguirem curar o mundo do apocalipse, pelo menos de transformar todo mundo de zumbi, bom, o Thanos vai ser curado também. E se o Thanos for curado, não vão ter mais heróis o suficiente para impedirem ele de pegar a Joia da Mente, reunindo todas as joias do infinito e estalando os dedos. E o pior, com Tony Stark morto e o Hulk desaparecido, Scott Lang sendo só uma cabeça e nunca tendo ficado preso dentro do Reino Quântico, os Vingadores nunca vão desenvolver aquele plano de viagem no tempo para trazer todo mundo de volta. Ou seja, essa linha do tempo aí vai sair de um apocalipse zumbi para entrar num outro apocalipse do blip causado pelo estalar de dedos do Thanos, sem nenhuma esperança de serem salvos. Isso é trágico, não é trágico demais? Mas esse é só um dos finais. Vamos para o final 2 agora. Isso tudo de trágico aconteceria a não ser que
o Thor chegasse em Wakanda, assim como fez em Guerra Infinita, sabe, empunhando a rompe-tormentas, e talvez, ele consiga enfrentar o Thanos, que poderia já ter sido curado pelos heróis da Resistência, e talvez, nessa realidade, ele finalmente mire na cabeça, impedindo o Thanos de estalar os dedos nesse universo aí. Daí, seria a realização da profecia da camisa do rap, olha só. O mundo estava se guardando pro Thor. E aí o Thor chegaria e salvaria todo mundo. Opa, peraí, olha. Parece um final bem mais feliz, não é? Só que não. Peraí, por quê? Se o Thanos fosse curado e depois fosse vencido, não ia adiantar nada. Porque a Feiticeira Escarlate continuaria sendo um zumbi e iria dominar tudo. O Visão, afinal de contas, já explicou. A Feiticeira Escarlate é imune à joia. Ou seja, ela seria imune à cura e continuaria uma zumbi. E acabaria consumindo todo mundo, destruindo tudo de novo. Daí você pensa, nossa, será que não tem jeito desse universo ser salvo? Talvez. Se o Thanos fosse curado do vírus zumbi, conseguisse as joias e estalasse os dedos, a Feiticeira Escarlate zumbi poderia sumir junto com metade da população do universo, assim como aconteceu em Guerra Infinita. Daí seria como o final 1 que eu descrevi aqui nesse vídeo. Tipo, os heróis sairiam do apocalipse zumbi e entrariam no apocalipse do blip, mas pelo menos eles não teriam que lidar com a Feiticeira Escarlate zumbi mais. Só que a minha opção de final favorita não é essa. Vamos pro final 3 agora. Se o Thanos conseguir impedir que eles usem a Joia da Mente para curar o mundo e ele continuasse zumbi, o que ele iria desejar com o estalar dos dedos? Vamos pensar aqui, o que zumbis mais querem? Teoricamente comida, né? Só que peraí, eles não se comem, eles não saem comendo um ao outro, eles só comem os vivos. Portanto, e se o Thanos zumbi, buscando o que os zumbis querem, transformasse todo mundo em ser vivo de novo, curando o planeta inteiro, só para ele consumir todo mundo de novo depois? Em outras palavras, o Thanos zumbi, com a Manopla do Infinito, seria um herói, quase. Ele salvaria todo esse universo zumbificado. Só que não, porque com a Manopla do Infinito, ninguém poderia vencer ele. Daí ele ficaria devorando todo mundo, depois salvando todo mundo, depois devorando todo mundo, em um ciclo infinito para sempre. E isso seria trágico demais, mas esse não é o final 4. O final 4 é o final que eu acho que é o verdadeiro e eu vou te explicar o porquê. O Thanos zumbi com a Manopla do Infinito talvez não ficasse nesse looping infinito de curar todo mundo para consumir todo mundo, se ele decidisse sair pelo universo infectando a galáxia inteira, espaçonaves de zumbis superpoderosos invadindo planetas por aí. E esse, na verdade, é o final secreto, inevitável, que não foi mostrado nesse episódio. Sabe por quê que é esse final que acontece? Sabe como eu sei disso? O próprio Vigia diz: mesmo nos tempos sombrios, os humanos darão tudo para salvar o seu planeta, mesmo que isso traga o fim do universo. Ou seja, esse episódio não mostrou o final, mas ele já está definido. É isso que acontece. Os heróis nunca conseguem curar todo mundo. O Thanos zumbi pega a última joia do infinito e usa o seu exército zumbi para dominar e infectar toda a galáxia. Eu terminei o meu vídeo de análise dizendo que esse episódio terminou meio que em aberto, como se ele fosse ter uma continuação no futuro. Mas, pensando um pouco mais, e principalmente por causa dessa fala específica do Vigia, eu acho que o episódio não terminou em aberto, não. Terminou muito bem definido. Não tem jeito da realidade desse episódio aí se salvar. E talvez nós não vejamos nenhuma das versões desses heróis que apareceram aqui de novo. A não ser que o Vigia, em algum episódio futuro, resgate algum ou alguns dos heróis que apareceram nesse episódio e sobreviveram no futuro. Imagina, no fim do apocalipse zumbi, o Vigia aparece, pega alguns dos heróis ali e leva para outra realidade. Nós sabemos que tem um crossover vindo aí em episódios futuros de What If. A questão que fica é, você acha que alguns dos heróis sobreviventes desse episódio vão ser salvos?
E se sim, qual dos heróis você salvaria? Eu particularmente tô entre o Scott Lang com o manto da levitação, eu queria que ele aparecesse de novo, e lógico, o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha otimista aí, seria muito legal ver mais dele. Esse episódio foi muito legal, teve muitas coisas e por mais episódios de What If assim. Comenta aqui o que você achou a respeito dele, aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Nossa, mas o calor já tá voltando, já tá ficando quente de novo. Ô, pai.